Centro Educacional Girassóis, segunda série do ensino médio, aula 32. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje a nossa aula é referente ao livro 4 e vamos corrigir os exercícios de Prepositions and Multi-Word Verbs. Só relembrando aqui, né, os multi-word verbs são aqueles verbos que consistem em um verbo que se forma de duas partes ou mais, né? A primeira opção delas é o phrasal verbs, que também dá um nome mais geral aí para os multi-word verbs, tá? Normalmente a gente usa phrasal verbs para se referir a qualquer uma das três estruturas, mas o phrasal verb, gramaticalmente falando, é o que a gente entende como constituído de verbo mais advérbio. O prepositional verb é constituído de verbo mais preposição e o phrasal prepositional verb é constituído de verbo mais advérbio, advérbio e preposição. Ok? Agora sim, vamos lá para a correção dos exercícios das páginas 9 até a 15. Então, aqui, no número 1 da página 9, ele pede para a gente marcar as opções em que o uso da preposition like está feito corretamente. Então, as respostas corretas, né, são a letra B, E e F, e as erradas são as demais, que nós vamos corrigir no exercício 2, tá? Então, os commodities, né, são produtos como algodão, soybeans, grãos de soja e café. Letra E, você exatamente como eu, nós não usamos produtos testados em animais. E letra F, she doesn't feel like going out for shopping today. Ela não está com vontade, ela não quer sair para fazer compras hoje, tá? E as erradas A, C e D, desculpa, some teenagers work as waiters and dog walkers. Alguns adolescentes trabalham como garçons, garçonetes e passeadores de cachorro. Letra C, as a student in college, I use it to pay attention to all classes. Né? Então, como um aluno de faculdade, enquanto eu era um aluno de faculdade, eu costumava prestar atenção em todas as aulas. E letra D, as the manager of the team, I must take the necessary measures to improve the production. Então, como o gerente, o comandante, né, do time, eu tenho que tomar as medidas necessárias para melhorar a produção. Aqui esse manager é gerente, tá? A pessoa que comanda, e time no sentido de equipe, tá bom? Na página 10, vamos usar by, up to and until e procurar as opções corretas. Então, as corretas são a, D e E. This portion serves up to 3 people. Essa porção serve mais de 3 pessoas, de 3 pessoas para mais, né? Letra D, I always try to go to bed by midnight. Eu sempre tento ir para a cama à meia-noite. E letra E, my children are allowed to play outside until 5 p.m. Meus filhos são permitidos de brincar do lado de fora até às 5 da tarde. E corrigindo as demais, letra B, you have up to 15 minutes to answer the questions. Letra C, the restaurant is still crowded, people will be there until midnight, né? Até
meia-noite. E the meeting is planned to finish by às 11. A segunda parte era um diálogo para completar com as preposições. Eu não vou ler o diálogo todo, todas as respostas estão aí. Observem as preposições que vocês usaram, se estão de acordo com a utilização delas e o significado dentro daquele quadrinho que a gente viu no livro. E todas as respostas estão aí, né? About ou of, no primeiro a gente pode usar uma das duas, e as demais, não, temos ali mais ou menos do meio para o final, with ou against, que é uma opção onde também caberiam as duas possibilidades. Página 10 e 11, a gente tem o Reading Comprehension, e aí vocês leiam o texto, era para vocês terem lido o texto, né? E com base nele responderem as questões seguintes. Então, vamos lá. No número 1, according to the text, aí temos, de acordo com o texto, né, as opções 1, 2, 3 e 4, e somente duas sentenças estavam corretas. As que estavam erradas, que vocês deveriam corrigir, era 1 e a 3. A 1 ali dizia que o direito de escolha não é defendido pelo autor de forma nenhuma, o que não é verdade. A autora, né, no caso, ela não é contra nenhum tipo de direito de escolha. Na verdade, ela declara no primeiro parágrafo que escolha é claramente uma coisa boa, tá? E no número 3, the great amount of choices led to the invention of supermarkets and shopping malls around the 1950s. Então, na verdade, não é verdade, porque o que ela diz é que a grande possibilidade de escolha, né, se tornou ruim depois da invenção do supermercado, né? Não o oposto, como a frase diz. Número 3, o pedacinho aí extraído do texto, onde a gente poderia substituir as palavras em negrito pelas opções abaixo. A resposta certa é a letra A. A gente substitui as palavras por display, broken, decomposition e started, ok? Páginas 13 e 14. Para vocês responderem a número 1, escolhendo a opção correta, né? Então, aí na letra A, what do you do when you come across an unexpected good bargain in a store? Do you buy it? Então, come across tem o sentido de se deparar. O que você faz quando você se depara, tá? A letra B, o look after, como a gente já falou anteriormente, tem o sentido de cuidar, tá? E a última, my mom came into some properties after her parents passed, tá? Então, aí tem o sentido de trouxe, como eu posso dizer, recebeu, né, algumas propriedades depois dos pais dela falecerem. Número 2, preencha os espaços com os corretos prepositional verbs e adequando, né, o verb tense. Então, o primeiro fica broken into, da letra A, e depois get over. A letra B, deal with, e calls for. E a letra C, looking for, e get off. Número 3, cada prepositional verb pode formar sentença com dois dos objetos abaixo. Então, vamos lá. O get over, então, a gente forma com a opção 1, the bankruptcy, e com personal losses. O B, stand for, a gente usa com a opção 4 e 5, United Nations Organization e Consumer Rights. E a letra C, call for, com
urgent measures e management skills. E na página 15, a gente tem aqui, considerando as preposições apresentadas, responda as questões abaixo. Então, qual a diferença entre as duas sentenças? Então, o primeiro, Mary is working as a boss. Então, na primeira frase, a Mary realmente ela trabalha como chefe, né, da empresa. E no segundo caso, ela está se comportando, acting like a boss. Ela se comporta como chefe. Ela tem atitudes de chefe, mas ela não é a chefe. Na letra B, é a preposição up to, o phrasal verb, né? Prepositional verb, na verdade, up to. Na primeira e na segunda opção, a gente está falando de quantidade de dinheiro gasto. E na terceira, o up to tem um significado de responsabilidade, tipo, it's up to you. Isso aí é por você, é a sua responsabilidade, tá? Número 2, considerando os trechos extraídos do texto. Na página 6, vamos lá. Quais preposições foram apresentadas no capítulo podem substituir o out of e o such as? Então, o out of pode ser substituído pela preposition from e o such as pela preposition like, nessas opções dentro do texto. Número 3. Why prepositional verbs are always transitive? Porque os prepositional verbs são sempre transitivos, porque todos eles têm uma preposição e a preposição sempre demanda um objeto, tá? E o número 4, olhando para a frase, ela está certa? Justifique sua resposta, né? Então, não, ela não está certa porque não é possível eu colocar o objeto antes da preposição. A preposição, ela sempre será seguida de um objeto. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.